Boa noite a todos. Neste momento são 18 horas e 7 minutos, contando com a presença dos vereadores que integram esse Poder Legislativo, declaro aberta essa sessão ordinária do dia 8 de junho de 2020. E sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Cumprimento os senhores vereadores, assessores e a comunidade que nos prestigia nesse plenário. Neste momento, então, farei a leitura da ata número 25/2020, ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Veracruz, Rio Grande do Sul. Ao primeiro dia do mês de junho de 2020, na sala de sessões localizada na Avenida Nestor Frederico Ren, 1580, com início às 18 horas, o presidente da Casa, vereador Valdir, declarou abertos os trabalhos, sob a proteção de Deus em nome da comunidade. Nessa sessão também se fizeram presentes os demais vereadores. O presidente cumprimentou os senhores vereadores, os assessores da Casa e os presentes no plenário. Após, efetuou a leitura da ata 24/2020, da sessão ordinária, dia 25 de maio de 2020, declarando-a aprovada. Dando sequência aos trabalhos, o primeiro secretário, o vereador Horst, conforme requerido pelo presidente, fez a leitura das correspondências recebidas. Feito isso, o presidente, o vereador Valdir, solicitou aos presidentes das comissões permanentes que indicassem os relatores aos projetos recebidos na Casa. Dando continuidade, passou-se para a análise do projeto de lei número 84/2020, que cria um cargo de advogado e extingue um cargo de assistente administrativo. Da nova redação ao artigo 3º da Lei 931, de 20 de agosto de 1991, e da outras providências. A palavra foi disponibilizada e utilizada pelos vereadores Flávio Schink e Valdir Justman, com a parte. Como não houve manifestação por parte dos demais vereadores, o projeto foi colocado em votação juntamente com os pareceres e aprovado por unanimidade. Em seguida, foi analisado o projeto de lei número 86/2020, que destina recurso ao Fundo Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais e da outras providências. A palavra foi disponibilizada e, como não houve manifestação por parte dos vereadores, o projeto foi colocado em votação juntamente com os pareceres e aprovado por unanimidade. Após, passou-se para a manifestação nos assuntos pessoais, onde na tribuna se manifestou unicamente o vereador Marcelo Rodrigues de Carvalho. Sendo este o último ato da sessão, o presidente agradeceu a presença de todos e comunicou que a próxima sessão ordinária desta Câmara de Vereadores se realizará no dia 8 de junho de 2020, com início às 18 horas, no local de costume. Com a bênção de Deus, declarou encerrada esta sessão ordinária às 18 horas e 30 minutos. Após lida e aprovada, essa ata vai ser assinada pelo presidente, secretário e demais vereadores que o desejarem. Desta forma, declaro aprovada a ata da sessão ordinária do dia 1º de junho de 2020. Convido o secretário, o vereador Horst, para fazer a leitura das correspondências recebidas. Uma boa noite ao vereador, vereadora, aos assessores e ao público que nos assiste. Temos na Casa um ofício gabinete número 158/2020, Veracruz, Rio Grande do Sul, 8 de junho de 2020. Prezado presidente, temos a satisfação de cumprimentar Vossa Excelência e encaminhar em anexo para apreciação pelos integrantes dessa nobre Casa Legislativa o seguinte expediente. Projeto de lei número 092, que autoriza o ressarcimento parcelado ao regime próprio da Previdência Social, autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 340.500 e da outras providências. Projeto de lei número 093, que autoriza excepcionalmente a prorrogação das contratações para as funções temporárias de enfermeiros, médicos emergenciais e técnicos de enfermagem em caráter temporário e de excepcional interesse público e da outras providências. Projeto de lei número 094, que autoriza o Poder Executivo a contratar farmacêutico em caráter temporário de excepcional interesse público e da outras providências.
Projeto de lei número 095, que proíbe a produção de mudas e o plantio da Hepatua campanulata, também conhecido como Hepatônia pisnaqueira, tilipieira do Gabão, xixi de macaco e chama da floresta. Sendo que se apresenta para aumentos e certos da sempre honrosa atenção da Vossa Excelência, aproveitamos para renovar a nossa consideração e apreço. Cordialmente, Guido Hoff, Prefeito Municipal. Temos na casa também um voto congratulatório, solicitado pelos vereadores Flávio Schinck e José Brilino da Silva, a Rádio Com de Veracruz, pelo 18º aniversário, que transcorreu no dia 1º de maio de 2020. Mais um voto congratulatório solicitado pelo vereador Valdir Usman, as equipes vencedoras da Gincana Municipal, que neste ano, devido à pandemia do coronavírus, foi totalmente virtual, organizada pelo Grupo Arauto. Sagrar-se campeões a equipe Chirus, com 927 pontos, e a equipe Largados, com 890 pontos. Foram 3 dias de trocas virtuais, busca, empenho e dedicação para que as 6 equipes participassem de forma ativa, com o envolvimento de todas as gerações, inclusive crianças que foram inscritas na Gincana por esse novo formato. Temos na casa também votos de pesar pelo falecimento de Cecília Alves Maciel, ocorrido no dia 3 de junho, aos 85 anos, e pelo falecimento de Ilga Plan, ocorrido no dia 16 de maio, aos 82 anos. Eram essas as correspondências da noite, senhor presidente. Agradeço então ao secretário pela leitura das correspondências. Passando neste momento para a distribuição dos projetos para as comissões permanentes, que deverão emitir pareceres sobre os mesmos. Projeto de lei número 92, 93, 94, 95, para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que está sob a responsabilidade do vereador Dalvo Pedro Vink, a quem eu solicito que indique o relator aos projetos. Uma saudação ao senhor presidente, extensiva aos demais colegas vereadores, a colega vereadora, as pessoas que honram com vossas presenças, saudando na pessoa do doutor Marcelo Soujuri desta casa, da diretora Deise Borges, nossos assessores, hoje presente, então, o Wellington, a Karine, também a Cris, a Raquel e a Adriane. Então, também saudamos o Gilson Becker, no momento que saudamos, cumprimentando o trabalho realizado, recentemente deixou nós todos orgulhosos junto às Secretarias de Obras e Agricultura. E também desejando um bom trabalho agora de volta à sua função concursada, efetiva, que é junto à Estação de Tratamento de Água, a ETA, a ETE. Então, que faça lá também o seu trabalho dentro daquilo que vem desenvolvendo e, na medida possível, possa colaborar com todo o município. Juninho, bem presente. Ah, Juninho. O nosso Jonas Seibert, suplente vereador, nossa saudação também. Senhor presidente, projeto 92 e 93, ao vereador Royce Frederico Chu, 94, a vereadora Maria de Fátima, e 95, a minha pessoa. Os mesmos projetos para a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação está sob a responsabilidade do vereador Ludwig Conrad, a quem eu solicito que indique o relator dos projetos. Senhor presidente, o projeto de lei 092, 093, ao vereador José Adroaldo da Silva, e o projeto de lei 094 e 095, a minha pessoa. Passaremos às votações dos projetos. Projeto de lei número 90, que autoriza o município de Veracruz a dar imóvel em concessão de direito real de uso gratuito e a ceder bens móveis à Fundação de Saúde Dr. Jacob Bless e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto.
Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar sobre o projeto pelo tempo regimental. Não havendo interesse por parte dos senhores vereadores se manifestar sobre o projeto de lei número 90, 2020, coloco em votação juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 91, 2020, que autoriza o Poder Executivo a contratar agente comunitário de saúde em caráter temporário e de excepcional interesse público e dá outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar sobre o projeto pelo tempo regimental. Não havendo interesse por parte dos senhores vereadores se manifestar sobre o projeto de lei número 91, 2020, coloco em votação juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Eu tenho interesse. Agora então, já que esses foram os únicos dois projetos a ser analisados na noite de hoje, passaremos aos assuntos pessoais, onde o primeiro vereador inscrito é o vereador Flávio Daniel Schinck. Boa noite, colegas vereadores, presidente, vereadora, assessores da casa, bem, ex-secretário de Obras e Desenvolvimento Rural, Gilson Becker, suplente vereador Juninho. Senhores, gostaria de, em primeiro lugar, parabenizar nosso município pelos 61 anos. 61 anos comemorados de forma diferente, que jamais pensei um dia passar uma situação dessas. Bem atípica, e tomara que isso passe de uma vez e nunca mais retorne uma situação dessas que a gente está passando com esse vírus, que a gente é frágil. Aqui não importa se a pessoa é de alto poder aquisitivo, se a pessoa não tem nada, esse vírus igualou as classes. Não tem classe social alta ou baixa, ela está no mesmo nível, no mesmo patamar. Eu jamais pensei numa situação assim. O mundo todo está nesse mesmo nível. Não tem aquele que tem mais poder é mais ou menos do que o outro, não. São todos iguais. Vai analisar, é todo mundo igual. Profissionais da saúde que têm recursos também estão morrendo, e ainda tem gente que está levando na brincadeira e não está levando a sério. Já me falaram isso, inclusive amigos meus. Digo, pensa um pouquinho. Acho que ia suspender jogos bilionários, parar com tudo, se fosse uma brincadeira. Nós temos que se conscientizar que a coisa é séria. Queira Deus que a gente consiga passar por mais esta. Há pouco tempo a gente passou por uma terrível seca, de 6 meses não chovia, que a gente também nunca imaginava isso, só via em noticiários que no Nordeste as pessoas sofriam lá, padeciam com a seca. Jamais pensaríamos que isso poderia acontecer aqui na nossa cidade. 6 meses sem chover. Também quero compartilhar aqui a alegria que eu recebi hoje, a notícia que me deixou muito contente, e principalmente para a pessoa que vocês todos conhecem bem, que estava com a boca lá nas orelhas de felicidade. A querida Josiane Franz Menezes Miller, ela era secretária aqui, nos assessorou aqui nos 2 primeiros anos, e hoje ela foi chamada para trabalhar em Santa Cruz, onde ela fez um teste, passou por uma prova,
com diversos concorrentes, e ela então está sendo chamada para trabalhar na Secretaria de Políticas Públicas de Santa Cruz do Sul, com um contrato de 2 anos. Então a gente fica muito contente com essa notícia que ela nos passou. E também queremos aqui deixar registrado, em nome do Rotary Clube Veracruz, o atendimento da comunidade, que mais uma vez atendeu o chamamento do Rotary e contribuiu no último sábado, onde integrantes do Rotary permaneciam nos supermercados aqui da cidade, recolhendo alimentos não perecíveis para distribuir para as pessoas que realmente precisam no nosso município. Então, foi um sucesso a arrecadação, chegou-se próximo a 3 toneladas de alimentos arrecadados, num só dia, numa só manhã, sábado, com início às 8 horas, com encerramento às 18 horas da tarde. Então, em nome do Rotary Club, a gente agradece a toda a comunidade veracruzense que se engajou, que contribuiu, que conseguimos lograr tamanho êxito. E esses alimentos foram repassados para a ação social aqui da Prefeitura, que distribuirá esses alimentos para as pessoas que estão cadastradas e as pessoas que realmente precisam. Que a gente espera que realmente isso aconteça, que seja fiscalizado isso. Eu gostaria de pedir o espaço do colega Viana aqui, tem mais uns assuntos para falar. Obrigado. Então, quero deixar registrado aqui, nesse momento, uma gratidão. Gratidão ao ex-secretário de Obras, Saneamento e Trânsito, também Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Gilson Becker. Quero te dizer, Gilson, que tu fosse um exemplo a ser seguido por muitos outros. Tu és um exemplo bom, um exemplo de economia para o município. Tu mostrou que com menos se pode fazer mais. Tu fosse uma pessoa que atendeu a todos da mesma forma, sem olhar se era partido A, B, C ou E. As demandas vinham e o Gilson tinha uma caderneta, tomava nota e não caía no esquecimento. Podia se passar, de repente, uma semana, mas lá vinha o Gilson, depois de uma semana ou outra, ele vinha e dizia: foi atendida aquela demanda. Então, Gilson, parabéns pelo exemplo, pela dedicação, pelo empenho que tu fizeste nesse período onde você acumulou 2 secretarias, e 2 secretarias importantes do município. Ainda mais com as consequências climáticas que passamos, Gilson, que também era um outro problema. Já não tinha serviço que chega, ainda dá um problema de seca, onde tem que se carregar água para o interior, para abastecer os nossos agricultores. Então, tu fosse um exemplo, eu diria aqui, que eu nunca vi uma pessoa acumular 2 funções, 2 secretarias, e atendê-las tão bem. Em nome da comunidade, eu quero te aplaudir. Quero te aplaudir e dizer que podemos sim fazer diferente. Com menos, podemos fazer mais. Por mostrasse que dá com o teu exemplo. Então, deixo aqui como um agradecimento, um abraço, esse humilde vereador aqui, e te dizer que te admirei desde o início, quando tu começaste a trabalhar nas secretarias e quando eu comecei a observar o teu trabalho. Parabéns e faço votos que o teu futuro seja muito promissor e que teus objetivos, teus sonhos se tornem realidade. Também quero dizer aqui aos secretários que estão chegando e se substituindo,
que eles sigam o teu exemplo, que eles façam aquilo que você fez, porque eu tenho certeza que, se eles precisarem de um conselho, eles têm a quem recorrer, tem um professor para lhes mostrar o caminho. Então, sucesso ao Michael Aretz e também ao Diego, o Michael da Secretaria de Obras e o Diego da Desenvolvimento Rural. Então, seria isso. Muito obrigado. Agradeço, então, pela manifestação nos assuntos pessoais, por parte do vereador Flávio Schinck, e o próximo vereador inscrito, o vereador José Adroaldo da Silva. Senhor presidente, colegas vereadores, assessores, ao Gilson Becker, secretário, que poucos dias se afastou da secretaria, e faço das palavras dos colegas minhas, que tu realmente, como se diz, foi o cara. Ao Juninho, enfim, a todos que aqui se encontram. Eu, como vocês bem sabem, vim até essa tribuna porque a gente, como vereador, representante do povo, em certas horas é pressionado. E tu tem que fazer a tua parte. Se bem que em certas situações as coisas não são como as pessoas querem. Que fui chamado para uma reuniãozinha de umas mulheres lá na Triângulo, as senhoras, e elas têm a razão delas, não posso tirar também. Que era para mim vir até essa tribuna, e eu, como representante e morador da vila, jamais poderia me negar de fazer o que elas me pediram. E pedir ao secretário que evite o máximo da patrolar ali naquela proporção da vila, aquele pedaço da vila. E eu sei que realmente a patrola passando aflocha aquela terra toda e os carros vêm em alta velocidade e só quem ali mora sabe. Mas sei também que a estrada, a responsabilidade do secretário é deixar em dia, porque senão ele ajeita um lado e estraga outro, né? Mas estou aqui fazendo a minha parte e elas realmente têm razão, quem mora ali sabe, que quando a patrola passa, aquela terra seca e daí não se enxerga nem a 100 metros de distância, que é horrível mesmo, eu não posso tirar a razão delas. Mas também, como eu disse, estou dizendo aqui, falei para elas, que eu via essa tribuna e ia fazer esse pedido, mas também não posso condenar um secretário por isso, porque faz parte do trabalho dele, aí, porque ali vai passar carta, a estrada não está em condições, vão falar do secretário, então é uma situação complicada. Mas vim até aqui e fiz a minha parte. Seria isso, muito obrigado. Agradeço, então, pela manifestação por parte do vereador José Adroaldo, nos assuntos pessoais. E o próximo vereador inscrito, o vereador Dalvo Pedro Vinca. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas já saudadas, reiterando então a saudação ao Juninho, ao Gilson, aos nossos assessores. Eu gostaria de ocupar esse espaço para falar um pouquinho sobre a questão eleitoral. Os senhores podem até achar um pouco estranho, mas esta indefinição do que possa vir a acontecer, talvez ou não, com algumas mudanças de datas, faz com que os gestores, com os detentores de mandatos, tenham dificuldade de tomar algumas decisões. Vou pegar o exemplo do Gilson, que se desincompatibilizou recentemente, voltou à sua função de origem, e talvez, se houver mudança nas datas,
ele poderia estar exercendo sua função até hoje. E se houver, e teve outros que se desincompatibilizaram das suas funções, já 2 meses anteriores, para concorrer ao cargo de legislativo, o que eu até hoje não entendi a legislação, para você concorrer a vereador, tem que se licenciar 6 meses antes da secretaria. Para concorrer a prefeito ou vice, a majoritária, precisa ser 4 meses antes. Bom, isso até hoje eu não entendi qual é o benefício que o vereador vai ter a mais, ficar 2 meses e a executiva não tem, mas tudo bem. Então, essas indefinições faz com que possa haver mudança ainda nas datas, talvez não haja, e alguns que tomaram algumas decisões, e nos próximos dias agora, todo servidor público terá que se afastar, seus 90 dias que antecipa a eleição. Os CCs, que não são secretários, terão que sair 90 dias antes. E se eles se afastarem, depois a legislação mudar? Então, eu penso que até o final do mês nós teríamos que ter uma decisão para o bem da democracia, para o bem dos serviços realmente andar. Porque cada um, dentro de sua função, seu servidor, também precisa deixar alguém lá no seu lugar, ou ao menos a equipe que vai ficar vai ter que tocar. O exemplo do Flávio, tantos outros servidores públicos que precisam se afastar. O Martin, o Peda, o Gilson e tantos outros que concorreram, que são servidor público concursado, precisam se afastar. Então, essa indefinição para nós está sendo bem ruim. Eu gostaria de não estar aqui falando sobre isso. E onde é que eu quero entrar com essa questão? Nos projetos. Porque também eles dependem de legislação. Os cargos têm que ser criados até 90 dias que antecede a eleição, ou seja, até no começo do mês que vem, ou até o final do mês. Eu ainda, recentemente, cobrava baixinho, Flávio, quando você conversava aqui na tribuna do presidente, ele deixou para trás o projeto 85 da Agente Comunitária de Saúde e aprovou 91. E ele disse que realmente passou, vou aprovar na próxima sessão, vou colocar em votação. Por que eu falei isso? Porque tem áreas descobertas, como Entre Rios, que a Luciana pediu exoneração, e tem também a aposentadoria, agora que já encaminhou a documentação também, da Rosane Gisela Fontoura. E a Luciana da Silveira Ruiz, lá do Entre Rios, a irmã do Chico, que vocês conhecem aqui, foi vereadora do PDT, ela pediu exoneração, não quis mais trabalhar como servidora agente de saúde. Quer dizer, então essas áreas estão descobertas, então é importante nós aprovarmos esses projetos, na nossa interpretação, para podermos permitir que essas pessoas, a comunidade não fique desprotegida desses cargos, né? E se nós aqui na Câmara não tomar algumas decisões em aprovar esses projetos dentro do tempo hábil, essas áreas vão ficar desprotegidas, ao menos até esse ano e um pouco do ano que vem, até que possa, na outra legislatura, criar novos cargos, enfim, nomear essas pessoas. E também, isso é no 85, que ainda falta que é a agente de saúde. Nós aprovamos recentemente a área de Vila Progresso, então essa 91, que a Denise Schumacher também pediu exoneração. Permite, Rosa, ter o tempo? Muito obrigado, então, usar o tempo do vice-presidente, do secretário Horst. Então, a Denise Schumacher pediu também a exoneração, nós acabamos de aprovar para substituir a área dela. Vila Progresso vai ser contemplado, fica Entre Rios, então eu gostaria que na próxima fosse aprovado, colocado em votação também, para que essa área também ficasse coberta. E a mesma vai ao encontro aos projetos de auxiliar de educação. Não estou eu aqui defendendo a aprovação ou não, o voto é pessoal de cada um. Mas a nossa comissão, tanto o vereador Rossi, a vereadora Maria, a minha pessoa, entendeu por bem de dar parecer favorável em ambos, por quê? Porque o auxiliar de educação, na contratação de 3 auxiliares de educação, são licença gestante, que envolve as servidoras Daiane Lessing, Simone Raquel Martim e Fernanda Debrum, e ainda a Patrícia Cristina Voese. São 4, então, licença, que
que se nós não aprovarmos esse contrato, que eles vão chamar tanto quanto necessário, ou seja, vão chamar assim que elas forem pedindo licença essa gestante. Se nós não aprovarmos esse contrato até agora, até o final do mês, não serão aptas a nomearem dessas pessoas, então, na ausência dessas gestantes. Então, por isso eu pediria, como legislador, que está abandonando a casa, deixando a casa ao final do ano, mas sei que a parte técnica é muito importante. Este ano é um ano de eleição, às vezes pesa um pouquinho a questão política, mas e sei que os vereadores pensam na economicidade, estão certo, preciso pensar mesmo, momento de pandemia, como o Flávio recém mencionou, de crise, dificuldade, mas a importância que tem nós também pensarmos, como legisladores, e é o que nós também entendíamos na comissão, que essas áreas não podem ficar descobertas. Tão logo puder retornar ao convívio normal, ou ao menos parcial, dessas pessoas que retornarão às creches, felizmente, com a bênção de Deus, não houve nada mais grave em Veracruz, quer dizer, todas as crianças vão retornar, mesmo aquelas mães que perderam as suas vagas de emprego, as crianças têm direito a retornar às creches e ter oportunidade de procurar outro emprego nesse período. Então, no nosso entendimento, é muito importante. Como também esses 3 cargos para nomear concursadas. São concursados que aguardam a nomeação, e aposentou-se, na verdade, 2, né? Os senhores devem ter visto no projeto, e como auxiliar de cozinha não existe mais, é um cargo extinto, tem que criar auxiliar de serviços gerais. Como não tem mais também cargo de monitor, tem que criar o cargo de auxiliar de educação. Então, nosso entendimento, se não fosse a mudança da nomenclatura do cargo, se o concurso tivesse continuado como cozinheiro, com auxiliar de serviços gerais, como monitor de creche, nem vinha para esta casa. Abriu a vaga, alguém se aposentou, alguém pediu exoneração, tem um concurso em vigor, está em andamento, está apto a ser nomeado, nomearia automaticamente. Então, veio para esta casa, nós temos que aprovar a mudança do cargo. E isso aqui nem é recurso do município, praticamente, porque pelo Fundeb, hoje, ele auto se paga. São recursos que vêm do Fundeb, são crianças que são atendidas e elas dão um retorno para o município nomear essas concursadas. Então, eu não conversei com a Secretaria de Educação, estou bem tranquilo, não conversei com o prefeito sobre isso, não conversei com ninguém, mas conversemos com a nossa comissão e entendeu que não podíamos deixar desprovido essas áreas pela importância que tem. Por isso eu pediria, assim, como legislador, o presidente colocar em votação ainda este mês e com a aval, com a autorização dos senhores, também aprovar esses projetos, para nós podermos não deixar essas mães, essas crianças desprovidas de auxiliar de educação e também auxiliares gerais, que é responsável pela alimentação das crianças. Era isso, senhor presidente, demais vereadores, muito obrigado pela atenção de todos. Agradecemos, então, ao vereador Dalvo Pedro Vim, que ora usou a tribuna nos assuntos pessoais para se manifestar. E antes de finalizar, ainda recebi, por parte do Poder Executivo, uma resposta ao pedido de informações do vereador Flávio Daniel Schink, a respeito dos extratos resumidos das finanças municipais entre os anos 2017 e 2019. Portanto, então, estarei repassando ao vereador e também fica à disposição aos demais vereadores, mas especificamente a questão do vereador que fez o pedido de vista, o pedido de informação. Finalizando, então, agradeço a presença de todos e comunico para a sessão ordinária. Desculpe, então, o vereador José Abrelino, assim não tinha escutado, então passa a palavra ao vereador José Abrelino. Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas já citadas na noite de hoje, para não ficar muito repetitivo, repetindo todos os nomes de novo, nós começamos 2020 cheio de problema. Aí está o nosso secretário Gerson, que tanto orgulha o nosso partido, né, o Ludwig. Começamos cheio de problema. A seca,
esse vírus que apareceu aí e o racismo. Tudo num ano só, no ano 2020. Quando as pessoas chegam a fim de ano, começa aquela tiraiada, eu sempre digo assim, eu digo, ele sabe o que vem, o que o ano novo vai trazer? Nós temos que festejar o ano velho que está terminando, que por menos terminamos bem, e o novo a gente não sabe o que vem. O racismo, hoje, está muito vivo no meio das pessoas. Nós temos que aprender com os Estados Unidos algumas coisas, que não é tudo que eles fazem de bom. Mas o racismo dos Estados Unidos, a dona mataram covardemente aquele negrão algemado, e aí derrubaram e mataram esguelado, sem força. Então, aquele pessoal de lá, nós temos 51% de negro no Brasil. Lá é 12,50%, 12,5% de negro. E vocês, todo mundo assistiu as passeatas que fizeram lá. E estão fazendo. Aqui só se vê passeata, às vezes apoiando o bandido do Jair Bolsonaro, que faz aquelas besteiras, que não respeita as pessoas que os cidadãos perderam. Não respeita aquelas pessoas que morreram por causa desse vírus. Então, eu acho que o Brasil tem que aprender muita coisa. Eu não posso dizer que comigo tem racismo aqui na minha cidade, porque sempre fui bem tratado, e eles têm que me tratar bem, têm que me respeitar. Primeiro que eu sou negro e sou negro assumido. Tenho orgulho de ser negro. O pardo também é negro, mas tem uns pardos que não se assumem como negro. Eu vou contar uma história de um colégio que eu estava fazendo na São Francisco. A dona Inácio Hoff era alemão, e ele estava do meu lado. Eu sentia que ele queria falar alguma coisa comigo. Daqui um pouquinho ele disse: mas Abrelino, essa raça de vocês é bem desgraçada. Digo: o que eu te fiz, rapaz, para tu vir com essa besteira? Aí, não, por causa da minha cunhada. Mas o que eu tenho que ver com a tua cunhada? Tua cunhada até é loira, tem o cabelo loiro? Dizer não, para mim não falou em alemão é negro. Então, para muitos que se acham que são brancos, que são alemão, botar a barba de molho, que para alemão mesmo não falou em alemão é negro. Então, é uma coisa que eu posso dizer que aqui na nossa Câmara nós temos bastante misturado. E eu até citava quem é os alemão aqui, mas em respeito aos outros não vou citar, porque às vezes já deu aqui falar em homenagem a negro, e pardo não se assumiu como negro. Então isso eu fico muito triste. No nosso Brasil aqui, acho que as pessoas têm que se assumir mais como negro. Eu tenho muito orgulho de ser negro, e negro preto, negro que eu tenho orgulho de sair ali na rua e dizer que sou negro. Eu não gosto de ocupar isso aqui, porque aqui se diz muito essa besteira. Quando eu vim para a Câmara de Vereador em 89, não tinha a tribuna. Nós falava do local lá onde nós estávamos. Eu não sei se se entusiasmou por causa disso aqui, que fala às vezes bobagem. Eu acho que aqui nós temos que falar mais sério, as coisas mais puras. Meu secretário, eu quero dar os parabéns pela boa administração que você fez, que você não tinha sigla partidária. Isso que se vê no homem, isso se vê a qualidade nas pessoas. Assim que os nossos comandantes, os nossos políticos, tinha que ser, não ver sigla partidária. Porque o Estado, o Brasil, não é de prefeito e não é de vereador, isso é para o povo. Então, meus parabéns, meu secretário. Eu tenho orgulho de ter passado por um secretário que nem você. Você foi um exemplo para esse nosso município. Acho que está aí o meu colega, o Ludwig, que pode confirmar. Você foi um exemplo. Eu espero que o nosso município arruma outras pessoas que seja da qualidade de você. Muito obrigado. Agradeço, então, pela manifestação dos assuntos pessoais do vereador José Abrelino. E ainda gostaria de registrar
que recebemos também uma indicação, número 12, 2020, de autoria do vereador Ludwig Conrad, solicitando ao senhor prefeito municipal para que estude a possibilidade de entrar com um pedido junto ao Conselho Municipal do Meio Ambiente para a realização de um estudo técnico sobre o distanciamento do plantio de eucalipto em divisas de áreas com cultivos anuais e perenes. Então está registrado também essa indicação. Finalizando, então, agradeço a presença de todos e comunico que a próxima sessão ordinária se realizará no dia 15 de junho, às 18 horas. Com a bênção de Deus, declaro encerrada essa sessão ordinária.